Agora eu queria falar de um assunto não tão legal, porque assim, é impressionante. É impressionante como cada dia a gente é surpreendido por um problema grave das últimas gestões do Corinthians. E aí vem de Andrés, Duílio, de Augusto Melo. E agora, mais recentemente, a gente descobriu que, aliás, uma matéria do GE, né, vou dar o crédito aqui, de que os 10% que o Corinthians teria direito do zagueiro Murilo, um dos jogadores brasileiros mais valiosos do mundo, zagueiro Murilo do Nottingham Forest. Ele está entre os 10 brasileiros mais valiosos do mundo. Entre os zagueiros, ele só está atrás do Gabriel Magalhães do Arsenal, que foi titular da seleção brasileira no jogo contra o Chile, nessa quinta-feira. Só para vocês terem uma ideia. Ele está sendo disputado a tapa por grandes do futebol europeu. E ele foi vendido por 12 milhões de euros. Com algumas metas estabelecidas, que ele já cumpriu, já bateu, ele vai chegar num valor de 14 milhões de euros. 14 milhões de euros pelo zagueiro Murilo, que não vai ser negociado agora pelo Forest. Por quê? Porque eles vão disputar a Europa League, o Forest está vivendo um grande momento lá e tal, mas na próxima janela, inevitavelmente, o Murilo vai sair. Porque assim, Real Madrid, Manchester City, Barcelona, tá todo mundo atrás do cara, United, e os caras vão pagar uma bala. Avalia-se que cerca de 70 milhões de euros. O Corinthians detinha, pelo menos na comunicação da venda, o Corinthians tinha 80% dele, vendeu esses 80% e ficaria com 10%. Pois descobrimos que não. Que, na verdade, o Corinthians terá 10% do lucro da venda, ou seja, da mais-valia. Qual é a diferença, Chico? Eu explico para vocês. Vamos lá, 70 milhões de euros. Se o Forest vender, na verdade, porque é o que deve acontecer, o Murilo por 70 milhões de euros e o Corinthians detivesse esses 10%, o clube arrecadaria mais 7 milhões de euros. Simplesmente a metade do que ele vendeu o jogador. Simplesmente sem fazer esforço nenhum. 7 milhões de euros. E aí, calcula isso aí. Isso aí é 50 milhões de reais, mais de 50 milhões de reais, que entraria nos cofres do clube, tá? Agora, esses 70 milhões de euros, caso ele seja vendido por esse valor especificamente, você tem que somar o lucro. Se ele vale hoje 14, com as metas estabelecidas da venda que o Corinthians fez, você tem que pegar a diferença desses 14 para 70, 56. Aí o Corinthians tem 10% disso. O Corinthians tem 10% do lucro e não do total. O lucro vai ser menor, evidentemente, do que o total. Então, ok, ainda daria 5 milhões de euros, né? 5,6 milhões de euros desses 56 milhões de euros seria um valor ainda melhor, cerca de 35 milhões de reais. Ainda bacana, mas menos. O que mais me incomoda é que a comunicação ela é sempre nebulosa. É sempre você comunica de um jeito, mas depois você descobre que é de outro. Como aconteceu no caso do Pedro para o Zenit, que simplesmente o Corinthians negociou 30% do Pedro, que tinha direito ainda, jogando lá no Zenit. O Corinthians ainda detinha 30%, simplesmente esses 30% evaporaram para o Corinthians pagar uma dívida com o empresário Fernando Garcia. Só que isso só se descobriu recentemente. E ninguém comunicou isso, e ninguém falou a respeito. Isso já na gestão Augusto Melo, tá? Já na gestão Augusto Melo. Cara, impressionante. E aí eu tô com um post aqui do meu amigo Pedro Ramiro, vou dar o crédito para ele. Ele fez um post aqui, porque o Duílio emitiu uma nota se desculpando pela comunicação equivocada, dizendo que realmente houve um equívoco. E aí o Pedro faz um post dizendo assim, os equívocos de Duílio Monteiro Alves, enquanto presidente do Corinthians. O caso Taunza, né, que é o mais emblemático talvez, fechou com uma empresa sem aval do jurídico e do compliance, e levou um golpe. Os gastos do cartão de crédito e as notas fiscais, aí eu estou incluindo aqui. Mentiu quando disse que estava pagando empresários, depois descobrimos 200 milhões de reais em dívidas. Aliás, o Duílio fez uma confissão de dívida, que significava que a gestão seguinte, ela simplesmente não poderia nem entrar com recurso, ela tinha que pagar nesse valor aí. Renovou com Carlos Miguel, com a queda de multa, né, de 50 milhões para 4 milhões de euros. Multa de 12 milhões de reais para o Mano Menezes. Aliás,
com 2 anos e meio de contrato, comprometendo toda a próxima gestão para ferrar com Augusto Melo. Cara, é impressionante. É impressionante. Entre outras aqui, que ele lista aqui. E aí o Ministério Público teve que pedir o afastamento dele, do Andrés e do Augusto, do CORE, do Conselho de Orientação, porque senão ele estava lá. Ele estava lá, no impeachment, por exemplo. E ainda saiu dizendo assim, um dia triste para o clube e tal. Como é que esses caras continuam apitando no clube? É isso que mais me impressiona. Felizmente, as coisas estão aparecendo. Com o Paulinho, ex-volante do Corinthians, e que hoje é executivo no Mirassol. Mas eu sei que é um nome que agrada, tá? A diretoria corintiana. Mas não é que as pessoas querem a demissão do Soldado. As pessoas não querem o Fabinho Soldado como um poder único dentro do futebol hoje do Corinthians. Entendeu? Então o Fabinho Soldado sente a pressão, o presidente está sofrendo a pressão por conta da questão dos documentos, tá? Com a questão dos documentos. Enfim, é uma situação complicada, né, que vive, né, o Corinthians, tá? É uma questão complicada que vive o Corinthians. Então, meu amigo, o Corinthians, ele é um barril de pólvora, né? Então todo mundo está sofrendo pressão a ponto do próprio Fabinho, né, chegar e dizer isso, tá? Chegar e falar isso. O Paulinho ainda não está pronto, trazer agora vai ser um desastre, precisa esperar o Paulinho amadurecer. Eu também não tenho certeza que é a hora do Paulinho, tá? Eu entendo o senhor Rodrigues aí. O Paulo Ribeiro, não acho que o Paulinho está preparado para o timão. Primeira besteira que fizer, ele não vai aguentar a pressão. Ele conhece bem o clube, mas vamos esperar a campanha, né, do Mirassol até o fim, pelo menos. É que é difícil. Eu apoiaria um diretor de futebol. Mas quem? Quem no Corinthians hoje é capaz de ocupar um cargo estatutário tão importante e fazer algo decente hoje? Sinceramente, eu não sei. Tá? Sinceramente, eu não sei. Entendeu? Sinceramente, eu não sei. Então, essa é a informação relacionada a Fabinho Soldado, tá? O Soldado não está fazendo nem metade no Corinthians do que o Paulinho está fazendo no Mirassol. O Soldado também não estava. Ele não vai sair da paz que é no Mirassol para vir para a guerra que é aqui no Corinthians, o Fabinho. O Paulinho, né? Diz o Felipe. A função do cara é contratar e o time não pode contratar como avalia o trampo do cara assim, pelo amor de Deus, Daniel. Será que o Fabinho aguenta até o final do ano? Não sei. Entendeu? Samizão, se tirarem um Soldado e colocarem algum conselheiro, acaba de vez. O Flávio Abreu, Edu Gaspar para executivo, esquece. Ficam querendo status para falar, já foram alguma coisa no Corinthians, o David. Será que vão conseguir tirar o Paulinho do Mirassol? Se eu fosse o Paulinho, não saía do Mirassol. Enfim, Paulinho não sai do Mirassol. Paulinho tá vindo aí, será? O Kobe Júnior, enfim. Vocês estão citando aqui o nome do Paulinho. Eu já perguntei sobre o Paulinho no Corinthians para diversas pessoas, nunca me confirmaram um contato, mas me confirmaram que gostam muito dele, tá? E que se um dia tivesse que trocar o executivo de futebol, trocariam por alguém com uma identificação com o Corinthians, coisa que o Fabinho nunca teve. Eu fico imaginando quem seria então. Gostam do Paulinho. E se um dia trocaria por um cara com uma identificação com o clube, quem que seria? Eu só vejo ele. Vocês têm outro nome? Tem o Edu também, que vocês citaram, né? O Edu Gaspar. O Edu tá desempregado? Nem sei como é que tá a situação do Edu. Hein? Como é que tá o Edu Gaspar hoje? Deixa eu ver aqui. Nem sei, né, como é que tá a situação dele, tá? Atualmente é coordenador técnico do Arsenal. Ainda é? Então esquece, né, velho? Entendeu? Então esquece. Se o cara tá lá no Arsenal, o cara vai deixar de morar em Londres pra viver essa bagunça que tá aqui hoje. Hein? Tá no Nottingham, né? Pô, então o Edu manda no Arsenal. Edu Gaspar é anunciado como aqui 7 de julho de 2025, vai.
Edu Gaspar, Nottingham Forest anuncia Edu Gaspar como novo diretor global de futebol. Então ele está no Nottingham. O anúncio foi realizado pelo clube inglês em seu site oficial. É verdade. Ó. De acordo com o clube brasileiro, supervisionará todas as funções relacionadas ao futebol, incluindo contratações, análise a respeito de desempenho de atletas, estratégia de elenco e desenvolvimento de jogadores. Tá? Ele acumula experiências como diretor no Corinthians, na seleção brasileira e no Arsenal, clube do qual se despediu em novembro de 24. Né? O Nottingham Forest escreveu que o brasileiro foi amplamente aclamado por sua abordagem inovadora e estratégica às operações do futebol moderno na equipe londrina. Vamos ver o que o Edu falou aqui. Estou realmente entusiasmado. Tal. Então ele é do Nottingham, né? Enfim, ele é do Nottingham, tá? O Marcelo Paes eu já falei que não dá pra ver, que ele vai ter que mudar o nome. Vai ter que ser chamado só de Marcelo aqui. Não tem como. Marcelo Paes, deixar o Fortaleza pro Corinthians, aí chega aqui e vira só o Marcelo. Qual o seu nome? Marcelo. Mas não, Paes não, aqui não tem Paes. Entendeu? O Marcelo, CEO do Fortaleza, né? Enfim. Você é o único que fala o que pensa, tem meu respeito. Um abraço aí, o Eduardo Teixeira, tá? Tamo junto aí, Eduardo Teixeira. Edu, valeu, Deus abençoe. Um abraço aí, meu querido. Doglão, vamos para outro assunto, tá? Vamos dar um tapa aí, vamos para outro assunto. E pra gente não ficar só no assunto, senão eu me estresso, tá? Coisa que é difícil acontecer, mas vai que eu me estresso. Tô pro canalha. Meu Deus, volta. O caso Garro, Timão virou bengala do Tadieres.